8 horas da manhã, hein? Muito bom dia para você que segue conosco aqui. A partir de agora, muita análise, discussão, debate naquilo que é notícia no Brasil e no mundo. Jornal da Bandeirantes, gente, é o espaço da Rádio Bandeirantes para aprofundarmos os temas nacionais e para discutirmos as principais notícias do dia. Muito bom dia para você que está começando mais uma semana. Hoje, dia 22 de março de 2021. Muitas mudanças, né, vêm pela frente. A principal delas, para quem mora em São Paulo, é uma mudança no sistema de rodízio de veículos, né? Para você que está circulando pelo centro expandido, tem carro com placa final 1 e 2, não há multa nesse período, né? O rodízio mudou, é um rodízio noturno, ele começa hoje às 8 da noite e vai para os carros com placas finais 1 e 2 até amanhã às 5 da manhã. É um rodízio no período da noite no centro expandido de São Paulo para, de alguma forma, tentar evitar a circulação das pessoas nesse horário, né? Tem mais mudança que vem pela frente. Sexta-feira vai ser feriado, né? A antecipação de feriados já começa nessa sexta. Semana que vem toda de feriados na cidade de São Paulo, para emendar com a Páscoa no outro fim de semana e tentarmos, de alguma forma, pelo menos esse é o objetivo da Prefeitura, evitar a circulação de pessoas. A gente vai falar sobre isso no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de hoje. Mas Cláudio, Thaís e ouvintes, queria começar falando sobre a carta, né, que os economistas escreveram e vão encaminhar para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também para os presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara Federal. O grupo afirma que o Brasil de hoje é o epicentro mundial da Covid e que o quadro, né, está grave e fica mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde. A situação econômica e social é desoladora e também pedem aí medidas urgentes e rápidas para que a população mais pobre e vulnerável possa não ser afetada da forma como se prevê, pelo menos para as próximas semanas. É uma carta extensa, estou trazendo aqui um resumo, mas pelos nomes, né, que assinam essa carta, nós, claro, que devemos dar atenção para aquilo que está sendo cobrado, para aquilo que está sendo solicitado e o caminho, né, que está sendo indicado por esses economistas. São banqueiros, são ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, ou seja, pessoas com gabarito que já passaram por lá, sabem o que estão falando e estão alertando as autoridades sobre o que pode vir pela frente se não tomarmos medidas urgentes em relação a isso. Enquanto isso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que negava a máscara, que negava a vacina, hoje já usa máscara e já fala em vacina, volta a criticar o isolamento social, que é outra medida que foi adotada no mundo todo nos momentos de maior gravidade da pandemia. Mas ele vai voltar atrás, podem ficar tranquilos, viu? Ele falava de máscara e hoje já está usando máscara. Ele falava sobre a questão das vacinas, né? Muito ali superficialmente, e hoje está buscando vacinas, né? Daqui a pouco ele aprende também. Não mostra que não aprende quando dá uma declaração como essa, no dia do seu aniversário, promovendo aglomeração lá na porta do Palácio da Alvorada, e diz o seguinte sobre isolamento social. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, nossa democracia e nosso direito de ir e vir. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Claramente, né? Tá bom, já deu pra entender o recado. É claramente fazendo política, né? Na porta ali do Palácio da Alvorada, no momento mais grave da nossa pandemia, infelizmente. Cláudio Humberto e Thaís Freitas também tem destaques pra vocês aqui na abertura do Jornal Gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís. Bom dia, muito bom dia, Pedro Bom dia. Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Olha, o meu destaque de hoje é para o fato de que esta segunda-feira marca uma virada importante em relação a qual a gente precisa dar mais atenção. A partir desta segunda-feira, o Brasil vai superar o número em vacinados, o número de pessoas que contraíram a Covid-19 até agora. Até este momento, 12 milhões e 2 mil brasileiros já contraíram a doença, segundo dados da plataforma vacinabrasil.org, mas também nesta segunda-feira, mais de 12 milhões, um número superior a este, será o de vacinados.
A gente não pode perder de vista, evidentemente, o risco que é o que representa a contaminação da Covid, continua em níveis alarmantes, nem muito menos o número de óbitos, né? Esse é o principal, é o número que mais impacta mesmo as pessoas, é o número que mais interessa, mas a gente também precisa destacar o fato de que, afinal de contas, um contingente semelhante de pessoas, né, está feliz da vida, está aliviado com o fato de terem tomado ao menos uma dose de vacina. Serão hoje bem mais do que 12 milhões de brasileiros. Até ontem, o número chegou a 11.839.000 brasileiros que já tinham tomado ao menos uma dose da vacina, e esse número será largamente superado, porque o Brasil tem registrado uma média diária de vacinação de 380 mil pessoas, a volta disso aí. Foi pelo menos o número que foi fechado na sexta-feira passada, o que mostra um avanço também na média de aplicação de vacinas em todo o país. A média andava à volta de 220 mil doses diárias, e agora quase que dobrou esse número, e vai aumentar muito depois que o Ministério da Saúde liberou os estados na aplicação de doses, daquelas doses que estavam sendo armazenadas para serem aplicadas em segunda dose. Estas já estão liberadas para serem aplicadas como primeira dose. Isso representa, neste momento, em que 29 milhões de doses já foram distribuídas aos estados brasileiros, e se você considerar que até agora 16 milhões receberam já vacinas entre primeira e segunda dose, 16 milhões de brasileiros já foram vacinados, sobram aí uns 13 milhões de doses que estão estocadas para a segunda dose, que serão aplicadas agora como primeira dose. Vai fazer com que o número de pessoas imunizadas ou iniciado o processo de imunização aumente muito, né? Apesar da gente estar enfrentando a segunda onda da Covid-19, né? Uma segunda onda que já afligiu os Estados Unidos e também toda a Europa. Os dados dessa plataforma, que é uma plataforma independente de uma universidade norte-americana, mostram que o ritmo de vacinação no Brasil é 5 vezes mais rápido do que a proliferação do vírus, o que também é algo que a gente precisa sempre destacar, porque, afinal de contas, o que está lá na frente não é a morte, é a vida. É isso aí, Cláudio Humberto. Enquanto isso, a gente tem que focar também no momento de emergência, não é? O que a gente vai fazer nessa condição atual do nosso país? Porque em algum momento isso vai passar. Agora, o hoje, o amanhã, essa semana que vem, o que a gente vai fazer? Há uma diferença agora que a gente percebe no relacionamento do mundo político com a Covid. Com o colapso dos hospitais cada vez mais próximo e já tendo acontecido em todo o país, o que acontece? Prefeitos são diretamente pressionados pelas suas populações, pelos seus eleitores. Nos centros urbanos, essa pressão não é tão direta. Quem é que consegue chegar no prefeito de São Paulo, no prefeito do Rio, bater na porta dele e falar: prefeito, olha, minha mãe está sem hospital, prefeito, o meu comércio está fechado, e todas as outras questões ligadas à pandemia? Numa cidade pequena, e isso a gente tem visto ocorrer no Brasil inteiro, no interior de São Paulo, isso acontece. O cidadão tem o acesso ao prefeito, aos secretários, e tem ali as circunstâncias reais dessa pandemia acontecendo agora. São cidades pequenas, com hospitais muitas vezes sem a menor condição de atendimento. Algumas cidades só têm ali unidades de saúde, tem atendimento emergencial, não tem internação, muito menos UTI. E essas cidades estão fazendo com que a percepção do mundo político em relação à Covid-19 mude rapidamente à medida em que essa nova cepa avança pelo nosso país. E hoje já é a cepa dominante. É bom a gente lembrar que nós, aqui na Rádio Bandeirantes, trouxemos a informação do laboratório DASA, o maior laboratório privado do país, numa amostra que foi pesquisada, randômica, indicando que 80% dos novos casos de Covid na Grande São Paulo já são da nova cepa. Ou seja, ela é predominante hoje, fortemente predominante. E é justamente essa nova cepa que é colocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
como o fator que é o divisor de águas na possibilidade da gente tratar a pandemia no Brasil de uma forma diferente. Ele foi entrevistado ontem no Canal Livre da Band, uma entrevista muito interessante que fala sobre todos os assuntos que mexem com o nosso dia a dia de hoje. Eu convido aqui aos nossos ouvintes que eventualmente não tenham assistido ontem na tela da Band ou acompanhado aqui na Rádio Bandeirantes, que entrem nos canais digitais da Band Jornalismo para conferir o Canal Livre de ontem com o presidente do Senado. Ele diz, por exemplo, que discursos e ações devem ser uniformizados pelo país. Hoje, há uma bagunça. Cada um fala uma coisa. Em quem eu acredito? Em quem eu acredito? Naquele que é mais conveniente para a minha situação pessoal? Naquele que está mais ali ligado às minhas crenças? Como é que a gente toma essa decisão? Ele também diz que homens públicos devem dar o exemplo e fala que negacionismo é algo medieval e que está causando destruição no país. Ele foi questionado no Canal Livre, o presidente do Senado, sobre declarações do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas de restrição de circulação, de distanciamento social. Como é que a gente ouviu agora há pouco que o Pedro chamou o presidente falando sobre vamos defender o direito de ir e vir? E aí o que diz o senador Rodrigo Pacheco num discurso que, olha, tirando a... Jornalista não costuma elogiar, né? Não costuma. A gente está mais acostumado a criticar. Num caso como esse, o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um discurso de pacificação. Ele diz que, por exemplo, divergências entre o presidente e autoridades locais, colocadas hoje à mesa, ali no cardápio da política, poderiam ser resolvidas pela justiça. E acha que isso, em algum momento, vai ter que acontecer. O que nós não podemos é entrar numa disputa, que é uma disputa às vezes de narrativas, de guerra ideológica, porque isso não é o papel do Senado e não caberá ao Senado nessa discussão. O Senado deve sentar à mesa e sugerir, ouvir as demais sugestões, estabelecer os pontos que são de convergência. Nesses pontos de convergência, por que ainda não foram evoluídos e dar soluções normativas, práticas para a evolução, e nas divergências encontrar o procedimento adequado para dirimir as dúvidas. Se há uma divergência do presidente da República com os governadores em relação aos lockdowns locais de cada estado, que então se faça a discussão no Supremo Tribunal Federal e se respeite uma decisão judicial, porque a decisão judicial tem que ser respeitada e cumprida. E o resumo do pensamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrevistado ontem no Canal Livre, é este aqui. Que haja uma espécie de pacto nacional numa reunião que pode acontecer ainda essa semana com representantes dos poderes, governadores e prefeitos. Eu vou levar essa mensagem da busca dos pontos convergentes. O presidente, de fato, precisa liderar, credenciar os seus ministérios, o da saúde, o das relações exteriores, o da economia, para as políticas necessárias para esse enfrentamento. Vou reafirmar o nosso propósito enquanto Senado Federal e Congresso Nacional. Tenho certeza que o presidente Arthur Lira também o fará. De tudo quanto a gente puder colaborar para essas políticas de enfrentamento, nós faremos. Mas essa liderança é do presidente da República. Sintam a diferença de tom do que diz o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propondo, vamos todos sentar e conversar numa mesa e ver o que a gente vai tirar agora. Ele cita as 3 questões que são as mais relevantes nesse momento. Auxílio àqueles que estão numa situação de extrema pobreza. Segunda, enfrentamento das condições hospitalares. Se criar um esquema de emergência para melhorar a qualidade do atendimento na Covid. E a terceira, vacinação em massa. Fala isso num tom calmo, tranquilo, daqueles que propõem, de fato, vamos colocar a bola no chão, ver o que está acontecendo e entender o que a gente consegue tirar disso aqui. A diferença de tom é essa aqui, olha. Se alguém acha que um dia nós abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Alguns tiranetes ou tiranos tolhem a liberdade de muitos de vocês. Nosso exército é o verde oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. E aí a gente se pergunta, não é? A pergunta óbvia, qual vai ser a possibilidade de algum clima, de que todos sentem na mesma mesa? Isso deveria acontecer, gente. Isso deveria acontecer. E conversem e criem estratégias comuns quando o presidente da República vem a público e usa a expressão tiranetes para se referir a governadores e prefeitos que estão colocando em prática medidas de isolamento social.
A gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes e tem ouvido muitos prefeitos. O prefeito de Santos deu um depoimento que é chocante. Ele fala assim, escuta, vocês acham que eu quero fechar o meu comércio? Vocês acham que eu quero parar a minha cidade? Vocês acham que eu quero fazer isso? Eu não tenho outra saída. Olhando aqui a agenda hoje de novo do presidente Jair Bolsonaro. 10 da manhã, ministro das Minas e Energia. 11 da manhã, anúncio de investimentos para o programa Águas Brasileiras. 3 da tarde, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. 4 da tarde, assinatura do decreto que prevê a nova lei da visão monocular. E ponto. Ou seja, de novo, novamente na agenda do presidente, nenhuma menção a qualquer tipo de encontro que se refira à saúde, a novo ministro da Saúde, a governadores, a prefeitos, a gestão da crise da Covid. É claro que a vida do presidente da República não se resume apenas à agenda pública, mas a agenda pública tem sim um papel importante de indicar para a população quais são as prioridades do governante naquele momento. E daí a gente depreende quais são as prioridades de cada um agora. Pensando bem, talvez seja melhor que fique assim mesmo, né? Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você está conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também nas nossas redes sociais. Para falar conosco, o nosso WhatsApp 11 99904 8756. Cláudio Humberto. Olha, Thaís, você tem toda a razão, o Pedro também, né? O tom do presidente é que precisa mudar. Se bem que ontem ele fez isso, uma coisa, ganhou um contorno ali de comício, né? Na porta do Palácio da Alvorada, ele parecia muito feliz, né? Muito eufórico com o fato de ter sido organizada aqui em Brasília uma enorme carreata de seguidores bolsonaristas, né, que festejavam o aniversário do presidente. Todas essas pessoas chegaram à porta do Palácio da Alvorada e ali se manifestaram, chamaram o presidente, enfim, cantavam músicas de comemoração do aniversário, etc. E ele acabou se aproximando, enfim, nitidamente emocionado, ele acabou fazendo esse tipo de discurso, né? Um presidente da República tem que conter a emoção e, sobretudo, se isso não é possível de fazer, não pode não pode proferir nenhum discurso, não pode fazer nenhum discurso, não pode fazer nenhum pronunciamento emocionado, tomado pela emoção, né? Um presidente da República tem que manter, um chefe de Estado, chefe de governo, tem que manter a razão, tem que priorizar a razão sobre a emoção o tempo todo, né? É difícil, é claro que sim, porque todos os políticos, inclusive, são seres humanos, alguns até parece que não, mas são, e afinal de contas, enfim, é uma conduta que é recomendada dos chefes políticos, né? De outro lado, o presidente meio que representava ali, né, a manifestação que a gente viu proliferar no fim de semana. Eu não sei quanto a vocês, mas eu recebi assim uma dezena de vídeos de conflitos, de desespero mesmo, né? E de conflitos entre comerciantes, pequenos comerciantes e a polícia, né? Em diversas cidades. Eu recebi vídeos do Ceará, da cidade de Juiz de Fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários locais do país mesmo, em que as pessoas gritavam a mesma coisa, né? Era uma manifestação pequena, menos organizada, mas o grito, curiosamente, era o mesmo no país todo: queremos trabalhar. E é evidente, é aquela coisa que a gente discute aqui todos os dias, né? Há o que fazer, além de decretar o lockdown, decretar a proibição de atividades, né? Há o que fazer. O mundo mostrou que não, né? Não há nenhuma outra alternativa que tenha se mostrado eficaz ou melhor ou mais eficaz do que o lockdown para tentar conter o avanço do vírus. O lockdown é uma coisa que foi adotada no mundo inteiro. A diferença é que no mundo inteiro, sobretudo na Europa, né, medidas dessa natureza são mais suportáveis para a população, porque é uma população habituada a fazer poupança,
é uma população que tem reservas, né? É uma população que majoritariamente tem um colchão social ali, é amparada por um colchão social que é importante, né? A gente assiste aí, tanto no Reino Unido quanto nos países europeus de uma maneira geral, mas sobretudo nos Estados Unidos, a dinheirama que foi distribuída, né? O Reino Unido distribui dinheiro para o comerciante, dinheiro vivo, não é empréstimo não, é dinheiro dado, né? Para que ele se mantenha vivo, para que ele mantenha os salários, ou parte dos salários é ali garantida pela aquela grana. E no Brasil não, o Brasil pobre como é, o máximo que pode é fazer o que fez, né? É levar 3 meses discutindo como fazer para pagar uma média de R$250 de auxílio emergencial para 40 milhões dos 220 milhões de brasileiros. Nos Estados Unidos não houve distinção, né? Nos Estados Unidos botaram para fora, né, desovaram o equivalente a um PIB e meio do Brasil, né? Ou seja, toda a riqueza do Brasil, mais metade, né, todo esse dinheiro foi sacado e distribuído aos cidadãos americanos. Então, assim, esse desespero que as pessoas sentem aqui, assim, eu vi uma cena que é de cortar coração. A polícia apreendendo o carrinho de pipoca do cidadão. Ele preso e o carrinho de pipoca apreendido, né? Enfim, é uma situação em relação à qual a gente tem que se debruçar. Muita gente dá opinião sobre isso, muita gente encara os momentos de lockdown com uma compreensão maior, né? Ou porque são bem informados e concordam com isso, ou porque a sua situação pessoal, familiar é mais confortável. Não digo confortável, mas pelo menos assim, ajuda a suportar um momento como esse. Eu acho que o Brasil ainda não discutiu o suficiente o que fazer em relação a isso, né? Como compatibilizar a necessidade do distanciamento com a necessidade da sobrevivência. Eu não consigo imaginar, minha gente, realmente eu não consigo imaginar como aquele vendedor de pipoca pode disseminar o coronavírus. A não ser que ele esteja contaminado, eu não consigo imaginar como é que um vendedor ambulante, o vendedor de quiabo, que é um vídeo também que circula e viralizou na internet, lá na Bahia, com um carrinho de mão cheio de quiabo, proibido pela polícia de fazer o seu trabalho, de vender ali o seu quiabo. Eu não sei como é que aquele cidadão pode oferecer risco à saúde pública, né? Enfim, o país precisa discutir mais e mais profundamente medidas que ajudem essas pessoas, esses comerciantes, pequenos comerciantes, a superar este momento, né? Simplesmente fechar é de uma crueldade assim, que é necessária mesmo, não tem outra saída, mas é cruel. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Foco em você. Em 1 minuto, aqui no Jornal Gente, feriadão também no Rio de Janeiro, igualzinho ao que será decretado em São Paulo.